Aleluia! Boa noite, queridos! Aleluia! Você pode olhar para o seu vizinho hoje e dizer assim, ó: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu declaro na sua vida Shalom, a paz que excede todo entendimento, para você avançar nesse tempo com tranquilidade. Aleluia! Você está ao lado de uma mulher e de um homem tranquilo hoje à noite, que não temerá segunda-feira, que não temerá o dia por vir. Você está diante de alguém cheio de fé. Você está diante de alguém que está num ambiente favorável para poder crescer em fé. Amém? Você pode sentar mais um pouquinho. Daqui a pouco nós retornaremos com o louvor. Eu vejo sempre o pessoal aqui fazendo menção ao louvor. Eu também quero agradecer, porque Gitana foi bem guiada, né? Com relação a essa canção agora no final. Nada quebrado, nada faltando. E a passagem que eu vou iniciar hoje, a ministração, se encontra em Isaías, capítulo 43, a partir do verso 19. Amém? Se você está com sua Bíblia, celular, tablet, por favor, abre lá em Isaías, capítulo 43, verso 19. Amém, queridos? O Espírito de Deus, ele se move nesse lugar. Você crê comigo assim? E sabe, ele se move de maneira velozmente, de uma maneira diferenciada. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa estar percebido do que o Espírito de Deus quer fazer com a tua vida. Porque se você não tiver apercebido, as coisas estão nesse lugar acontecendo. Deus está operando, Deus está fazendo, mas só quem vai receber é aquele que está percebido do Espírito. Talvez você entre e saia daqui, e não é o meu desejo para a tua vida, que você diga: rapaz, eu entrei e saí, mas não sei. Sabe, tem cultos que você às vezes pode ter entrado assim e saído assim. E eu digo para você que tem tudo a ver com a expectativa do teu coração, com relação ao que o Senhor quer fazer. Amém? E sabe, o Espírito Santo, ele vai pavimentar algumas coisas hoje à noite. E o tema da ministração que eu queria dar hoje, queria que os meninos colocassem, é: não olhe para trás. Você pode olhar para o seu vizinho e diga assim: não olhe para trás. Quando eu peguei essa imagem ontem à noite, eu fiquei meditando nela. Na realidade, eu tinha outras coisas para falar, mas Deus faz essas coisas comigo. E eu olhei para essa imagem e eu pensei, eu digo, na direção, num automóvel, num carro, numa velocidade que Deus quer que a gente avance, na velocidade certa, no tempo certo. Amém? E quando eu comecei a pensar sobre o carro, eu vejo também que o carro, ele tem um para-brisa enorme, um vidro enorme, para que você possa olhar para frente e ter uma visão completa à sua frente. É assim ou não é? E existe uma outra peça no carro, que é o retrovisor. Coloca, por favor, a imagem do retrovisor. O retrovisor, ele nos dá uma visão, um pedaço da visão traseira, ou seja, da parte de trás, né, da estrada. E isso nos ajuda muitas vezes a saber como dirigir, a livrar o nosso carro de alguns danos, a saber quando a gente precisa apertar o pé, quando a gente precisa reduzir a velocidade. Tudo isso, a imagem do retrovisor vai nos ajudar. Mas se você é um bom motorista, você sabe que caminhar só olhando pelo retrovisor, isso vai dar errado. Não é assim? Porque o retrovisor, ele vai te dar parte da visão, mas o para-brisa vai te dar a visão principal, para que você possa olhar adiante. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Diante dessa imagem, olha bem para ela. Tem muita gente vivendo a vida cristã olhando pelo retrovisor, olhando pelo pequeno espelho, olhando para trás. E olhar para trás, de vez em quando a gente vai precisar olhar. Sabe para quê? Para a gente lembrar do que Deus fez e de quem nós éramos. Alguns momentos a gente precisa sim, para poder conservar a nossa humildade, a nossa gratidão, trazer à memória aquilo que Deus fez, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Mas eu não posso permanecer olhando para o retrovisor. Eu preciso ter a visão panorâmica daquilo que Deus tem para a minha vida. E eu preciso olhar para frente. Olhe para o seu vizinho e diga assim: olhe para frente. Você abriu comigo lá em Isaías capítulo 43? Eu tenho algumas coisas que Deus vai pavimentar hoje à noite. Essa estrada para que você possa correr com velocidade, amém?
Isaías capítulo 43, verso 19, verso 18, a partir do verso 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha o que o Espírito de Deus está trazendo ao seu coração hoje. Eis que faço uma coisa nova. Mas antes disso, ele diz: não vos lembreis das coisas passadas. E aqui o versículo em nenhum momento está dizendo que na sua memória vai dar um pane, você não vai lembrar do que passou, vai ter algum tipo de apagão de memória. Não. Ele está falando sobre você não considerar essas coisas passadas como se aquilo fosse tudo que você já viveu, como se aquela fosse a experiência máxima na tua vida. Mas o Senhor está dizendo para você hoje à noite: tem algo novo que eu quero compartilhar com a tua vida, e você está olhando para trás, algo que foi bom, algo que passou, que marcou a tua vida, que foi uma experiência maravilhosa, mas você não pode ficar por aqui. Não arme sua tenda nesse lugar. Não estabeleça suas estacas no ontem, porque Deus está querendo fazer algo novo na tua vida, e você precisa mesmo desmontar a barraca e dizer: Senhor, aonde você quer que eu vá, eu vou. Aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Eu vou estar pronto para o novo, mas o novo muitas vezes gera ansiedade. O novo, se a gente não tiver cuidado e não zelar, renovar a nossa mente, renovar as nossas emoções ali, ó, trazendo a palavra, colocando a emoção no lugar dela, a emoção vai ficar, sabe, destemperada em alguns momentos, achando: rapaz, eu já estou tão seguro fazendo o que eu já estou fazendo, todo mundo já me conhece fazendo o que eu estou fazendo, todo mundo já sabe o que eu faço, eu já faço de olhos fechados. E é nessa hora onde você está seguro de si, que Deus diz: ei, saia do conformismo e siga adiante daquilo que Deus tem para você. Aquilo que eu tenho para você é maior. O que você viveu foi muito bom. Faz parte de uma estação. Faz parte de uma temporada na tua vida. Mas não é exatamente o que eu tenho para você agora. Siga adiante. Olhe para frente. E sabe, Deus, ele não tem uma metodologia única para poder agir, para poder fazer. Às vezes você escuta o testemunho de alguém, e o testemunho de alguém diz que em 10 anos o marido dela se converteu. A irmã disse que orou por 10 anos, então vai ser 10 anos com meu marido também. Tem gente que diz: alguém foi para as nações, mas passou quase 20 anos servindo a igreja local. Então, é mais ou menos isso pelos meus cálculos, o que eu preciso fazer para poder ir para as nações. Às vezes nós estamos fazendo uma baliza por aquilo que as pessoas viveram, fizeram. O testemunho delas pode nos edificar em parte, mas existe algo exclusivo e específico da parte de Deus para a tua vida, e você não pode ficar se balizando por isso. Tem algo que Deus quer fazer inédito na tua vida. Eu confesso para você que quando eu escutava aquele louvor, que Gitana cantou anteriormente, que diz assim: chegarei em lugares. Aí eu ficava: mas que presunção, chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Acho que todo mundo já chegou em algum lugar. Eu pensava, perdoe a minha ignorância, mas como professora de português, às vezes eu fico querendo interpretar demais as coisas. E eu chegarei em lugares, ficava pensando, todo mundo já viveu algo, não tem nada que alguém nunca tenha vivido. Mas no seu contexto familiar, será que alguém já viveu o que você vai viver? Nas suas origens, será que alguém vai viver o que você vai viver? Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Dentro do seu contexto profissional, será que você conhece alguém? Não. O meu lado, ninguém chegou nesse lugar, mas você vai chegar, e você vai chegar com um coração livre de qualquer soberba, de qualquer arrogância. Não, você está limpo diante do Senhor. Senhor, eu sou grata a Ti, porque o Senhor vai me fazer chegar nesse lugar, mas eu vou manter a essência, eu vou manter a humildade, eu vou continuar amando e servindo as pessoas exatamente como eu comecei, e está tudo bem. Entende? Não tenha medo dos grandes lugares, como se isso fosse te corromper, porque Deus vai te levar em bom termo para lugares onde ninguém jamais chegou. Na família Formiga, até agora, ninguém escreveu nenhum livro.
Tem muita gente boa por aí, formada na área de direito e fazendo muita coisa boa, mas na família Formiga ninguém escreveu. Mas essa aqui de 1,53 m escreveu. Aprove a Deus me chamar para esse propósito. E eu sou uma carta viva, onde Ele escreve. E eu somente transmito o que Deus quer. Amém. Existem coisas da tua vida que Deus vai fazer. E você só precisa dizer assim: Pai, eu não vou olhar para trás. Sabe, são experiências boas que você viveu dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da igreja, por exemplo, liderado por pessoas. Mas eu digo para você que esse tempo te forjou em alguns aspectos, te formou, te preparou de alguma forma, não foi em vão. Mesmo que algumas estações sejam sofridas e dolorosas, mas essas fases passam. E tem gente que quer ficar na fase dolorosa somente pelo conformismo de já saber o que é que vai acontecer. Pare de sofrer. Deixa essa história de sofrer. Porque isso não combina com você não. Você é mais que vencedor. Você é nação santa. Propriedade exclusiva do Senhor. Escolhido dele, ungido dele. Preparado para viver nessa nova fase. Ele te ungiu. Você pode olhar para o seu vídeo e dizer: ei, o Senhor te ungiu. Aleluia, Ele te ungiu, Ele te preparou. Na sua força, na sua capacidade, você não teria condições mesmo. Mas o Senhor deu essa capacidade para você. Você é agraciado. Você é ungido por Deus, você é preparado por Ele. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele declarou, lá no verso 13, a partir do verso 12, não que eu já tenha alcançado alguma coisa como de mim mesmo. Não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo. E quando ele fala sobre perfeição, ele fala de maturidade. Se o próprio apóstolo, aquele que escreveu a maior parte das cartas, aquele que teve experiências gloriosas com o Espírito Santo, as quais nem foram lícitas compartilhar, ele se considerava imperfeito e precisava se aperfeiçoar, chegar a uma maturidade, dirá eu e você. Você não é perfeito. Tem mais para você aprender. Abra seu coração para aprender. Abra seu coração para ser instruído. Senhor, eu vou começar essa nova fase. Eu não sei de nada. Eu não sei como vai ser, mas o Senhor sabe. E o Senhor me ensinará. Eu abro meu coração para aprender. Eu abro meu coração para ouvir os teus conselhos. Eu vou ficar aos pés de alguém assim como Paulo cresceu ouvindo Gamaliel. Queridos, às vezes a gente precisa baixar a bola um pouquinho e dizer: eu vou aprender. Eu não sei de tudo nesse negócio, não. Quem disse que eu preciso sempre validar que eu sei? Nem sempre eu vou ter as melhores respostas. Nem sempre eu vou saber de tudo. E nessa hora eu entendo. Eu não vou ficar saudosista com o que passou. Essa história de ficar, ai, como era bom. Era tão bom. Ai, irmã, a igreja há uns 20 anos atrás era tão bom. Era tão bom, irmã. A irmã não tem noção. Eu já ouvi algumas pessoas mais velhas compartilharem comigo. Era comunhão, era isso, era aquilo. E hoje, irmão, eu digo, realmente não é como antes. É melhor. Precisa ser melhor. Amém? Nada é como antes, realmente. Nenhum líder é como o outro, nenhuma temporada é como a outra. Tem coisas que vão sendo diferentes mesmo para a gente poder ir se forjando dentro disso. Se moldando, amadurecendo. E está tudo bem. Agora o que você precisa? Tirar essa âncora do passado, arrancar ela mesmo. E dizer: Senhor, eu não quero ficar aqui. Foi bom, foi maravilhoso, mas eu preciso passar adiante. Às vezes vão vir pessoas que gostavam muito de você e que diziam: rapaz, você combina com isso. Você é bom no que você faz. Você é bom nessa função. Mas chegou o tempo. Elas não estão impedindo o nosso crescimento, mas emocionalmente elas, apegadas a você, muitas vezes vão dizer isso para você. Assim como disseram um dia para o próprio Jesus. Jesus, ele precisava passar pela cruz. Mas ele estava vivendo uma fase muito boa, ministerialmente falando. Jesus estava por 3 anos vivendo curas, milagres, multidões. Teve perseguições? Teve. Teve situações difíceis? Teve. Mas teve muito milagre. Muita coisa boa acontecendo. O homem estava cada dia mais conhecido.
E era exatamente nessa fase onde um dos discípulos, quando ele compartilha a ida dele para a cruz, diz: Senhor, não vá. Quem foi Pedro? Não vá, ele disse: arreda-te, Satanás, porque ele discerniu quem estava agindo por trás daquelas palavras. Arreda-te, Satanás. Ou seja, eu te repreendo, Satanás. Não era Pedro ali, era muitas vezes aquele pensamento que vem muitas vezes tentando concorrer, tentando sufocar a direção do Espírito para a tua vida. E sabe, pessoas gostam da gente, mas a gente precisa muitas vezes dissociar emoção de direção. Você está comigo? Dissociar emoção de direção e dizer: chegou o tempo. Quer dizer, eu passei quase 10 anos trabalhando em um lugar e eu amava aquele lugar. Mas quando o Senhor falou comigo: saia, eu não olhei para trás. E quando eu disse aquilo, parecia uma loucura. O ambiente ficou: você vai? Como é que vai ser? E agora? Está todo mundo vivo. Está todo mundo bem, crescendo, ninguém morreu. Amém? E eu dou glória a Deus por isso, porque eu não sou insubstituível. E sabe, as pessoas que muitas vezes questionaram a minha saída, disseram: rapaz, me encontraram comigo um dia desse. E disseram: que coisa boa, tu fosse corajosa, mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu vejo que tu fizesse uma escolha boa. Eu digo: é isso mesmo, trouxe paz ao meu coração. Sabe, a mente estava lá, a turbulência. Rapaz, é a bolsa da tua filha, é o teu emprego de não sei quantos anos. E se der errado, dá errado para tu e dá errado para ela. Ficava ouvindo as informações ali na minha mente. Mas quando eu disse sim para o Senhor, querido, Deus honra. Hoje eu vivo uma vida mais leve, mais sossegada, mais tranquila. Tirou aquele peso, coisa, mas eu precisei deixar para trás algumas coisas. E às vezes, quando você decide deixar para trás, vão vir informações tentando te linkar de novo. E lá, como é que você quer ligar, você quer saber como é que tá, você quer saber como é que... E o povo, e não sei o quê. E o Senhor disse para mim: olha, não vai fazer isso. Você vai deixar para trás. Assim como Eliseu, que queimou lá as juntas de bois, não foi assim? Resolveu logo tudo que ele estava fazendo, disse: eu vou seguir Elias. Eu digo para você, vale a pena obedecer. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa palavra no original não significa um apagão de memória. O que é que ele quis dizer, essa palavra? Ignorar. Literalmente, ignorar o passado. Não considerar o passado. Mas fechar a porta e dizer: agora é uma nova fase para a minha vida. Tem muita gente atrelada ao passado, como a mulher de Ló. Quando eu lembro de olhar para trás, eu me lembro da mulher de Ló. E que tem gente que fica perdendo tempo. Tem uns crentes que só Jesus, viu, pastor? Fica pensando: como era o nome da mulher de Ló? Não sei. Tem gente que fica perdendo tempo com besteira, né? Quem era isso? Como era o nome dela? Peguei você. Não sabe, né? Realmente não sei. Porque o que me interessa é o que aconteceu com ela. E sabe, lá em Lucas capítulo 7, verso 32, Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás e que virou estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló. Só porque olhou para trás, virou estátua de sal. Virou literalmente um monumento, lembrado por nós como alguém que desistiu, que olhou para trás, que olhou para o lugar onde o Senhor disse: eu vou destruir esse lugar. Sai com tua família, sai com teu marido. Sai disso enquanto é tempo. O Senhor muitas vezes está dizendo: sai enquanto é tempo desse negócio que está fazendo mal a você, que está trazendo, que pode te fazer esfriar na fé, que pode fazer você desistir do seu chamado, do seu propósito. Sai daí. E tem gente olhando para trás: ah, mas era tão bom, meu Deus, eu vou perder isso. Gente apegada a coisas materiais. Aleluia! Sabe que tem muita gente apegada a coisas materiais,
Queridos, Deus vai te acrescentar muito, mas ao passo que Deus te acrescentar, na hora que Ele pedir para você se desprender, se desprenda, porque isso aqui vai ficar, meu irmão. Não seja apegado, que isso, porque custou tanto, porque foi isso. Ai, Senhor, não vou abrir mão disso não. Isso custou a minha história, isso custou uma vida de dedicação. Mas quando Deus manda você soltar, solte. Sem olhar para trás. Petrificado. Porque quem olha para trás, quem não decide seguir adiante, fica petrificado, paralisado. O tempo passa e ele fica na mesmice. Porque está olhando para trás. Está olhando para trás as mágoas. Está olhando para trás os ressentimentos. Está olhando para trás do que alguém fez com você há mais de 20 anos atrás. E você lembra, ferido ainda, daquilo que aconteceu com você. Que ainda dói. Perdão. Você vai lembrar sem doer. Mas tem gente que está dolorido ainda com um negócio que aconteceu em 1900 e cocados. Que eu me lembro que alguém disse, que alguém fez. E isso fez com que eu agora quisesse avançar, provar. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Está repreendido, irmãos. Todo espírito de vingança na tua vida. Oxe, você nasceu de novo. Você tem o Espírito de Deus. O amor de Deus foi derramado em teu coração. Para você dizer, meu Deus, isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno diante do que Deus quer fazer na minha vida. Tem um negócio extraordinário esperando por você e você está olhando, porque ela disse aquela palavra, aí sabe a vírgula, o ponto vírgula, o final, como disse, o que disse, como falou, o que vai fazer, o que deixou de fazer. Querido, para com isso. Solta essas minúcias. Isso é pequeno diante do que Deus quer fazer na tua vida. Joga fora essas coisas. Se você passou por alguma frustração, se você passou por algum trauma no relacionamento, se você passou por alguma coisa que te decepcionou, alguém te abandonou. Assim como Demas também abandonou o presente século, amando o presente século, deixou de seguir Paulo. Eu digo para você, tem muita gente que vai na nossa caminhada nos deixar. Faz parte da vida e do capítulo da tua história. Alguém, em algum momento da tua história, você vai precisar deixar ir, você vai deixar passar. E se você ficar preso, apegado emocionalmente ao que passou, ao que viveu, ao que fez e o que deixou de fazer, você não vai avançar para o que Deus tem para a tua vida. Foi muito bom o tempo que aquela pessoa viveu com você, mas se ela quis ir, deixe. Deixe. Amém? Olhe para frente é que se anda. Olha para frente, para de olhar para trás, para de ficar voltado ao retrovisor. Lembra da mulher de Ló? Olhou para trás e se deu mal. Como diz a canção, não é? Porque aquele que quer ganhar alguma coisa, no próprio versículo diz, precisa perder a vida. E cristianismo fala de renúncia. É muito bom esse heroísmo que muitas vezes as pessoas falam sobre o cristianismo. Esse triunfalismo que a gente vive, de mais que vencedor. E é bíblico viver isso. Mas as pessoas estão esquecendo da renúncia e de alguns sacrifícios que precisam existir ainda na vida cristã. De deixar algumas coisas para trás, inclusive teu ego. Sentimento de raiva, de decepções, de mágoas, deixa para trás. Porque um dos sinais de que alguém não perdoou, de que alguém continua olhando para trás, é volta e meia a pessoa fala naquele mesmo assunto. É o primeiro sinal. Porque do mesmo jeito que a fé, ela profere algo, você também fala dúvida, você fala medo, você fala angústia. E quando você fala na mesma história, no mesmo assunto, sempre na mesma coisa, é sinal de que isso não está resolvido na tua vida.
E aí o que é que a gente precisa fazer? Resolver. Você está comigo? Resolver. Porque tem gente que está vivendo também atrelada ao passado, ao Egito. Já viu alguém contando testemunho como é? Alguém que ainda não esqueceu o Egito, o mundo? Ela conta com vantagem. Ela conta como se aquilo fosse um sinônimo de coragem e de alguém que foi o cara porque viveu aquilo. Quando esse testemunho você escutar alguém falando assim, é porque ela está olhando para trás. E que é uma probabilidade fortíssima dela se desviar, se ela continuar com essa mentalidade. Quando alguém fala, é porque você não sabe, naquele tempo eu tomava uma cachaça de Torá. Eita, se esse parque do povo falasse. Eita, fui namorador demais. Você agarra assim uma garrafa de vinho assim em pouco tempo. Tem gente que fica contando isso assim, parece que está contando uma vitória. Coisas que não é nem para você contar assim mais, porque aquilo foi a causa de você afundar. E por um triz você não se afundou. Porque a graça de Deus veio e te alcançou. A palavra de salvação veio e te alcançou antes daquele momento fatal. Então não é motivo de você se vangloriar e de ficar contando vantagens sobre o teu passado mais. Conta, já viu esses testemunhos que as pessoas contam? O pessoal já fica assim, né, que está ouvindo. Angustiada, aí no final, mas Jesus me salvou. Graças a Deus. Né? Por quê? Porque a história, muitas vezes, que está reinando, é o que o diabo está fazendo. Não tenha saudade do mundo. Se você se entregar verdadeiramente para o Senhor e abrir seu coração para perceber o que Ele quer fazer com você, é muito mais do que vir num domingo para esse lugar ouvir uma palavra. É muito mais do que você vir aqui para os cultos manter-se num domingo. Menino, isso aqui é só para te preparar para algumas coisas. Mas Deus quer fazer algo inédito, extraordinário na tua vida, na tua casa. Ei, ser cristão é estar vivo, é movimento. É novas experiências, é novidade de vida. Não é um negócio estático, não é um negócio religioso onde você vem e as coisas ficam por isso mesmo. Não. Lucas capítulo 9. Abre lá em Lucas capítulo 9, por favor. Aleluia. Tem uma frase de um grande avivalista, John Wesley, que ele diz que o novo nascimento tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E Deus está fazendo com que a gente se exponha, está nos motivando, nos despertando para a exposição da palavra e para uma vida de oração, onde você vai ficar cada dia mais apercebido do que Deus quer fazer com você. E você não vai ficar pegando carona no teu marido. Você não vai ficar pegando carona na vida de alguém que já está triunfando. Você precisa dar conta da sua vida. É você e Deus. Você pode ter sido criado num lar evangélico. Alguém já deu um empurrão em você. Mas você precisa dar um empurrão também. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. É o teu chamado. É a tua vida. É a tua vocação. É o teu ministério. Queridos, não fica pegando carona em ninguém como aqueles guris que ficam atrás do ônibus. Pegando bigu. Na velocidade de alguém. Deus não quer você pegando bigu na velocidade. Deus quer que você dirija o carro hoje. Pare de querer viver só escorado em alguém. Aleluia. Você abriu lá, eu pedi para você abrir, não abrir. Como é que pode? Lucas capítulo 9, a partir do verso 56. Amém? Verso 57.
E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe observou. Eu gosto dessas pausas. Fala comigo: Jesus está me observando. Ele sabe exatamente as nossas desculpas. Você sabia disso? Às vezes estamos dando desculpas, e quem vive de desculpas e de justificativas não avança. Tem gente que fica... Vou usar o nome do pastor, tá? Que é uma convivência maior entre vocês. Pastor, eu não posso, felizmente, porque eu estou vivendo uma fase do meu emprego que está bem difícil. Pastor, eu não posso porque lá em casa está bem complicado, sabe? As coisas, financeiramente e tal. Vamos deixar passar essa fase. Pastor, olha, eu não posso nesse momento viver isso, infelizmente, porque eu estou no último ano do meu curso de graduação, de especialização, de mestrado, sei lá o quê. E, infelizmente, assim, eu vou ter que esperar um pouco. Sabe, a conversa parece até espiritual. Eu vou ter que esperar um pouco. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Né? E aí você vai, pastor, não sei, pastor, eu morri. O tempo passou. E você fez o quê? Continuou com justificativas. E naquela conversa, Jesus observou uma justificativa que foi dada para ele. Olha só. Aleluia. Deixa os mortos... Aqui, né? Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá, versículo 59, e vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Para aqui um pouquinho. Eu confesso a você mais uma ignorância dessa cidadã. Quando eu li esse versículo outra vez, assim, outro tempo, eu dizia: meu Deus, que frieza. Jesus, pastor, disse assim: deixa os mortos enterrar seus mortos. Que frio. E depois eu fui, curiosamente, pesquisar sobre esse versículo. E eu entendi que não era um desprezo, um desdém à morte de alguém que Jesus estava falando. Se tratava de um rapaz que o pai nem morreu, ele já estava dizendo a justificativa, que não ia seguir Jesus, porque na tradição cultural deles, o jovem só saía de casa quando ele enterrasse o seu pai. Mas o homem estava vivo. Ninguém tinha morrido até o momento. E ele veio com essa justificativa. E nesse momento, Jesus, ele discerne. Porque Jesus consegue fazer a leitura exatamente de quem nós somos. Fala comigo: o Senhor me conhece. E Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, esse já foi mais leve, esse cidadão, disse: Senhor, eu te seguirei. Mas deixa, esse já não foi com mentira, né, irmãos? Deixa pelo menos me despedir. Só me despedir, Senhor, dos meus. Isso fala de quê, queridos? De apego emocional. Tem muita gente apegada a coisas. No popular, a troço, a dinheiro, a bens, a pessoas, a momentos. E parece que há uma rigidez comportamental que parece que tem que ser assim. Aí o Senhor sabe que você é assim e Ele vai dar uma mexida nas coisas. Para que você entenda que você precisa depender do Espírito de Deus e não da sua razão. Você está muito racional nessa fase. E o Senhor está dizendo: olha, vamos para o campo da fé. Vamos dar passos. E sabe, não são passos irresponsáveis. São passos de sabedoria. Onde você dá o passo e Deus dá a provisão. Você dá o passo, Deus dá a provisão. Deus não é irresponsável, queridos. Deus faz as coisas de uma maneira perfeita. A direção de Deus é perfeita. E o lugar da obediência é o lugar da provisão. Você pode dizer comigo: o lugar da obediência é o lugar da provisão.
Sabe, tem muita gente ainda se comportando também como se fosse um novo convertido. E às vezes esperando o mesmo tratamento de um novo convertido. Mas essas pessoas já cresceram. Não tem mais essa história de ser como menino. Quando ainda é menino, toda criança tem que ter um cuidado redobrado. Eu tenho pais aqui na frente de crianças pequenas e sabem disso. Às vezes, um deslize, uma falta de atenção, acontece uma coisa. É assim ou não é? Acontece alguma coisa. E às vezes você tem que ficar ali em alerta o tempo todo. E tem que cuidar. E às vezes você vai descer a linguagem, que não pode. E vai à altura da criança. E aquela coisa toda. Por quê? Porque aquela criança não entende uma linguagem mais rebuscada. Não entende certos comandos que você pode dar. E aí você vai precisar daquele jeitinho mais chaleirado, digamos assim. Mas tem muito crente, barbado, maduro, que já está pronto para servir e frutificar e abençoar outras pessoas e ainda está querendo leitinho. Ainda está querendo a ligação, a mensagem. Ainda está querendo um afago. E o Senhor está dizendo, cresça, rapaz, se levante. Sabe, Deus ele não vai ficar alisando seu ego, não. Ele vai dizer, ó, levanta, bora. Bota o pé no acelerador. Já colocou a marcha lá, tudo certinho? Tira o pé da embreagem e vá-se embora. Às vezes dá umas arrancadas assim. Aí quem está aprendendo a dirigir, não faça igual a mim não, irmãos. Uma vez eu juntei no muro. Isso é cena, isso é conversa para outro dia. Aí, Tiago disse, tira o pé devagarzinho. Devagar, eu soltei. Freio, pelo amor de Deus, eu não freava. Acelerava mais ainda. Queridos, às vezes a gente está assim, e o Senhor está dizendo, bora, vamos dando os passos. Hoje à noite, está tirando o pé da embreagem devagarzinho, já colocou a marcha, está tudo certinho, fique de pé agora, fique de pé. Isso, pode ficar. Isso. Tem gente que já está assim, né? Eu estou entendendo ainda o exemplo da irmã. Às vezes você está lá, o Senhor está dizendo, faça isso, e a gente está, devagarzinho, isso. Primeira resposta, você ficou de pé hoje à noite. Segunda coisa, pare de olhar para trás. Se tiver de olhar, olha lá no retrovisor, eita Jesus, que tempo precioso eu vivi ali. Não posso esquecer de pessoas que marcaram a minha história, de pessoas que me ensinaram. Não posso ser ingrato com isso. Queridos, eu sou tão grata a pessoas... Inclusive, esses dias, dando aula no Rema, eu falei muito no meu pastor Sêmio. O pastor Sêmio era o professor do Rema e ele me ensinou muitas coisas. Eu era traça de livro, gostava de ler livro e ele ficava... Tenha cuidado com o que está lendo. Ficava querendo saber do que eu lia. Trazia para ele olhar. E eu gostava de pastora Valnice. Ele dizia, não, agora não. Agora não, você ainda não está no tempo de ler esses livros dela, agora não. Porque talvez aquilo que ela dizia eu não estivesse pronta para ouvir na maturidade que eu tinha. De repente surgissem alguns pensamentos aí fantasiosos. E ele foi dando. E hoje eu sou muito grata, sabe? Ele já está com o Senhor, mas... Para onde eu vou, eu levo o nome dele e eu falo do que eu recebi da vida do pastor. Os ensinamentos que ele compartilhava, brabo que só ele. Me corrigia de púlpito muitas vezes. E não tinha essa história de ficar chorando não, viu? Não, cresce, irmão. E assim, eu e Tiago, a gente foi criado com um pastor assim, linha dura, mas era cheio de amor também. E sabe que tem outra irmã aqui que testemunhou isso, já foi também de onde nós éramos. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Não se esqueça das pessoas que marcaram a sua história. Às vezes a gente precisa ter a humildade de pegar um celular, manda uma mensagem, passando para te dizer que eu sou grata por tua vida.
pelo que você me ensinou, pelo que você fez. Aí você pode dizer, irmão, eu não tenho muito o que dizer. Tem, olha que tem. Até mesmo pelo que você padeceu. Alguma coisa de bom ficou na tua vida. Não seja tão negativo a esse ponto. Porque tem algo de bom. Pode escacaviar aí, como diz o Matuto, que tem. E eu digo para você, às vezes a gente precisa manter essa memória de gratidão, de honra. E dizer assim, valeu a pena, mas eu preciso avançar. Não posso ficar pensando como eu era usado naquele tempo, como eram os dons naquele tempo, que possa ser que você de fato tenha dado uma estagnada. Mas você não pode ficar preso ao que passou. Porque o Senhor restituirá os anos que foram consumidos. Ele só quer o teu sim hoje, o teu coração. Eu acho que a estrada já está pronta para a gente avançar. Pavimentou tudo, asfaltou tudo, viu, pastor? Sinalizou tudo. Está pronta. Tem coisa pior do que andar numa estrada escura, sem sinalização, cheia de buraco? Não tem. Mas o Senhor hoje fez a sua obra para que você pudesse enxergar o que está por vir. Queria chamar o louvor aqui para a gente encerrar. Você vai olhar para o seu vizinho agora e diga assim, meu irmão, Deus tem algo para nós que é inédito. Pergunta aí para ele de que família ele é. Eu sou da família Formiga. Mas de que família ele é? Pergunta aí. Que família você é? Araújo? É o quê? Cavalcante, Ferreira? Algo inédito que não aconteceu ainda nessa família. Seu avô fez muita história, pastor. Mas tem histórias preciosas que o Senhor vai fazer o Senhor viver. Tem muita história do qual o Senhor ainda olha assim. Mas vai ter muita história que o Senhor está construindo na sua vida e ministério. Por causa da honra, do seu sim. Tem muita coisa boa que o Senhor viveu com sua amada esposa. Preciosas, honrosas, inesquecíveis. Mas Deus tem algo novo para a tua vida. Amém? O Senhor vai olhar para trás, mas vai olhar com aquele sentimento de que, meu Deus, que bênção. Sou grata a Ti por ter vivido com essa mulher. Graciosa. Mas eu tenho algo novo para a tua vida, o Senhor disse. Amém? Seu Moisés, fica atento às sinalizações do Espírito. Porque o Senhor está construindo um novo capítulo para a sua história. Amém? Onde o Senhor colocou um ponto final, Deus está colocando um novo parágrafo. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo por onde o Senhor andar. Ele traz um bálsamo a cada dia para essa dor. E é anestésico que Deus faz. Mas vai chegar um ponto que toda dor passará. E é essa hora onde o Senhor vai estar totalmente pronto para viver uma nova história. Amém? Aleluia. Você crê em tudo que foi profetizado para a tua vida? Amém? Sabe que o profético está nessa noite operando nesse lugar? Talvez eu não chegue nem a você, a gente só cante. Mas o profético está sendo liberado para a tua vida. Tem coisas que eu nem disse aqui. Mas o Senhor está falando no teu coração. Ele está te mostrando exatamente. Você está pronto para aprender? Você está pronto para recomeçar? Você está pronto para colocar mais velocidade nesse negócio?
Você está pronto para colocar mais velocidade nesse negócio? Amém? Aleluia. Coloca o cinto. E vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Acreditamos em tudo que foi profetizado. Viveremos para ver cumprir cada palavra. A restauração chegou. Somos bocas de Deus. A restauração chegou. Somos cartas de Deus. E Ele já declarou pra nós. Canta. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Yeah. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo novo, tudo novo, oh. Tudo novo, tudo novo. A sua presença faz, yeah. Tudo novo, oh. Tudo novo, tudo novo. A sua presença faz. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz muito mais, oh, mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que merecemos. Ele sempre faz mais do que merecemos. Oh, muito mais do que merecemos. Olha pro teu vizinho e diz: nada quebrado, nada quebrado. Aleluia, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Velocidade, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Oh, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo novo,
de você. Ele tá mudando a história. Ele tá mudando a história. Ele tá mudando a história. Oh! E o vocativo de Deus é nesse capítulo. O vocativo de Deus é nesse capítulo. Não olhe para trás. Não olhe para trás. O vocativo de Deus é: não olhe para trás. Não vale olhar para trás. Aleluia, 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 aleluia. É no lugar do desconhecido onde Deus quer que você abra sua mente hoje à noite. Chega de desculpas hoje à noite. Acabaram-se as desculpas hoje à noite. Não posso por isso, não sei por isso, não vou fazer isso porque eu sempre fiz assim, porque eu sempre coloquei assim. Tá igual aquela história da mulher que fazia o frango do Natal, o Chester do Natal, amarrando o frango. E ela dizia que fazia daquele jeito porque... Por quê? Você ia porque eu aprendi com minha mãe e com minha avó. São moldes que você aprendeu e não sabe por que você faz, porque você segue. E o Senhor está dizendo: ei, faz as coisas com entendimento nesse tempo. Você passou muito tempo fazendo assim, você precisa fazer diferente. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Eu não aceito essa história que ninguém é assim, ó. Não. Abra o horizonte. Se alguém chegar para você e dizer: pode ser feito assim, não tinha visto esse lado antes. Aleluia. Há um novo capítulo aqui. Nessa igreja, um novo capítulo. Aleluia. Amém? E você vai olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Não vai ficar olhando mais para ninguém, para a falha de ninguém que era o seu referencial e que te decepcionou. Morreu hoje. Aquilo que a gente não alimenta morre. Amém? E toda vez que alguém chegar para você e disser assim: ei, Links, bem resolvido, vamos olhar para frente. Amém? Aleluia. Alguém nessa noite que ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, e hoje à noite você quer tomar essa decisão de deixar tudo para trás, tudo aquilo que não foi bom para você, tudo aquilo que estava destruindo sua vida, e você quer viver uma nova história em Jesus hoje à noite. Se você está aqui, faz um sinal com a tua mão, nós vamos ao teu encontro. Alguém hoje à noite que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, quer sair daqui cheio do Espírito Santo. Alguém aqui que está enfermo e quer oração para cura. Sim. Pode vir.
Pai, em nome de Jesus, eu quero unir com a tua igreja hoje à noite, em favor de Gaele, a filha de Gitana, que nesse momento se encontra no hospital, Pai, com seu pai. Senhor, assistência divina agora se movendo, Pai, naquele hospital, trazendo o pediatra certo, facilitando o atendimento dela, Senhor. Toda febre baixando, normalizando agora, em nome de Jesus, todo o sintoma, Pai. Gaele recebendo alívio imediato, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque não existe, Pai, nenhum impedimento para o teu poder à distância. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia, amém, queridos. Cadê o pastor Lula? Sejam abençoados na prática da palavra e vamos avançar juntos, amém?